Bom dia, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, sempre 5 da manhã, independente do que aconteça, a sua primeira notificação do dia é aqui no Canto. Aqui eu vou trazer mercado da bola, novidades sobre torcida única, talvez um corte de Marinho e muita coisa. Então peço pra você, já aperta no gostei, já bota pra hypar. Muita gente esquece de apertar no gostei, seu apoio é fundamental, nossa meta é de 104.700. Se você puder, claro, aperta no inscrever-se no Canto Rubro Negro. Separei primeiro um trecho da entrevista de Marinho à TV Vitória, onde ele fala algo interessante. Ele fala sobre a volta dele, que entende que ele não vem, enfim, eu não vou dar spoiler aqui. Assista o corte de Marinho no ótimo podcast que teve na TV Vitória e, claro, aproveite para ver o vídeo completo, o link está na descrição. Confira o que Marinho falou. Você falou que o clube talvez não precisasse de vocês. Se a gente comparar, e você deve concordar com isso, se a gente disser e afirmar de que o torcedor é o clube queria muito você, Marinho. Não tem conversa. O torcedor queria muito o Marinho aqui, Amando Neto. E ontem foi uma grande demonstração disso. O Marinho foi apresentado aqui no Barradão, foi ovacionado pelos torcedores. É importante saber como foi o sentimento seu ali naquele momento de retornar a casa, ainda não oficialmente para poder entrar em campo jogando, mas está vendo, né, milhares de torcedores ali te aplaudindo e realmente sendo contentes pela sua presença a retornar à sua casa, como você disse. Ah, com certeza, cara. É surreal. Além de ter que agradecer, claro, o presidente, né, o treinador também, porque eu vim para cá, talvez não da forma que o clube procura, né? Hoje em dia procura muitos jovens e tal, só que assim, eu já mostrei muito bem que eu estou totalmente apto, estou bem e jovem a cada dia. Mas o torcedor, ele é muito responsável pela essa minha vinda, né? Eu falo que tem aquela frase, a voz do povo é a voz de Deus. Eu acredito que o torcedor, ele pediu muito, né? Ele pediu muito, então eu sou muito grato também. Sou muito grato ao torcedor, porque na verdade o clube, ele se resume no seu torcedor, né? Jogador passa, presidente passa, treinador passa, jogador passa, mas o torcedor, ele é único. Ele continua amando esse clube nas derrotas, nas vitórias. Então eu sou muito grato de poder retornar. E eu tenho certeza o quanto que eu posso ajudar. Ajudar os meus companheiros, ajudar esse clube, ajudar o treinador para o que ele precisar. E me coloco à disposição. Como eu falei para ele, eu estou aqui para ajudar, estou aqui para somar. Eu não vim para ser a estrela do time, eu vim aqui para ser mais um guerreiro que vai chegar lá e vai dar a vida por esse time. É algo que é convicto na minha mente. Pois é, meus amigos, eu gostei muito dessa entrevista e comente aí o que é que você achou desse trecho, tá? Vamos trazer o seguinte agora. A CBF publicou nesta terça-feira o manual atualizado de competições em 2026. Isso aqui chamou a atenção. Direitos do clube visitante. O clube visitante terá o direito de reservar à sua torcida a quantidade máxima de ingressos correspondente a 10% da capacidade do estádio ou da capacidade permitida pelos órgãos de segurança, desde que se manifestem até 3 dias úteis antes da realização da partida por meio de ofício dirigido ao clube mandante, obrigatoriamente com cópia às federações envolvidas e à DCO, que é a Diretoria de Competições, salvo engano, algo nesse sentido. E aqui entra todo o ponto que foi falado com relação ao Bavi. O clube visitante terá o direito de adquirir dentro do mesmo prazo até 50% da carga total de ingressos mediantes para o setor visitante, etc, etc, etc. E a gente sabe que a torcida visitante tem o direito de ocupar um setor do estádio. E agora a gente vai para a parte que causou todo o debate. No caso de determinação judicial ou manifestação de órgão público responsável pela segurança pública local para a realização de partida de competição organizada pela CBF com a presença de torcida única, a diretoria de competições da CBF, o DCO de fato, a seu critério, poderá remanejar a partida para outro local, inclusive fora da jurisdição da Federação Estadual do Clube Mandante, ou determinar a realização da partida com portões fechados, garantindo-se o equilíbrio
técnico esportivo da competição. No caso de acordo celebrado entre clubes para a realização de partida com presença de torcida única, a diretoria de competições da CBF, ao seu critério, poderá remanejar a partida para outro local, inclusive fora da jurisdição da Federação Estadual do clube mandante, ou determinar a realização da partida com portões fechados, garantindo-se o equilíbrio técnico e esportivo da competição. Eu confesso que eu achei isso aqui interessante, mas a gente sabe que a gente vive no Brasil, né? E a gente sabe também que não é necessariamente uma decisão judicial do MP, é uma recomendação. Então, meus amigos, sendo muito sincero, eu não duvido que vão conseguir burlar isso aqui de alguma forma, a torcida única vai continuar. Mas é interessante a gente trazer que existe a possibilidade, mesmo que remota de repente, quem sabe a gente vai aguardar, pelo menos no manual, de que a gente tenha um Bavi, caso seja mantida a torcida única, ou em outro estado, ou de portões fechados. Eu gosto bastante, acho que os clássicos precisam acontecer tanto no Barradão quanto na Fonte. As autoridades precisam dar condições para que meus amigos que são bahistas estejam no Barradão e cheguem e saiam tranquilamente, e para que nós estejamos na Fonte Nova tranquilamente. A gente sempre tá, a gente que eu falo equipe do canto, a gente sempre tá, porque a gente tá trabalhando, tá transmitindo. Mas é fundamental ter a torcida do Vitória na Fonte, e sim, é fundamental ter a torcida do Bahia no Barradão também. Mesmo que a maior parte da torcida do Bahia não queira ir, quem quer ir vai. E as autoridades precisam dar todo o suporte para que eles possam ir e voltar. Beleza? Vamos aguardar aí cenas dos próximos capítulos. Como eu falei, rapaziada, é Brasil, né? Eu não duvido que vão conseguir burlar, não. Mas, vamos lá. Romarinho deu entrevista exclusiva e falou sobre sua situação de doping. Ele foi punido e avaliou sua passagem relâmpago pelo Vitória. E aqui ele comenta a frustração e mira a volta aos gramados. Inclusive, foi por conta de um remédio para conseguir ter mais probabilidade de ter filho, tá? É até difícil falar pelo pouco tempo que tive. Infelizmente não foi da maneira que esperava e fico triste por isso. Queria ajudar, mas infelizmente não foi possível. Com todo o respeito do mundo, meu irmão, não fez falta. A gente fica chateado, até por tudo o que aconteceu e por ter sido justamente na minha volta ao Brasil, em um momento que me sentia muito bem e queria ajudar o Vitória. Mas, graças a Deus, já está acabando e tenho certeza que coisas boas estão por vir este ano. O Marinho também avaliou que, apesar da alta expectativa, ele não sentiu pressão durante a passagem pelo Vitória e que a punição por doping foi seu único obstáculo em Salvador, como eu falei aqui, por conta de uma substância encontrada em um medicamento para a fertilidade em 2023. Ele passou por restrições na Arábia Saudita que se tornaram globais em outubro do ano passado, quando ele defendia o Vitória. Não teve nenhuma pressão por conta disso. O que aconteceu foi que não pude jogar como queria por conta da punição. No mais, foi um período muito bom, fui muito bem recebido por todos e realizei o sonho de poder voltar a atuar no futebol brasileiro. Eu estava me sentindo muito bem e pronto para atuar, mas infelizmente não foi possível e amigavelmente optamos por rescindir o contrato. Foi a situação de Romarinho no Vitória que, venhamos e convenhamos, meus amigos, não deixou saudade. Mas você pode sim ter saudade dos produtos da GoCase, usando o cupom GOLVITORIA. Minha garrafa tá sempre por aqui, minha capinha tá sempre por aqui, vou trazer os copos para vocês também. Compre usando o cupom GOLVITORIA, aproveite os descontos do site. Tem minha garrafa aqui também, essa aqui eu uso mais para tomar café. Aproveite, todo mundo que compra os produtos da GoCase, galera, sempre fala muito bem. Trazendo agora para vocês, obviamente, primeiro com relação ao treino. Vou colocar aqui algumas imagens de Vitor Ferreira, nosso querido Suco. Daqui a pouco eu vou falar de mercado da bola também. Mas eu vou colocar as imagens do treino, mas a gente tem algumas situações para trazer aqui. Na foto, Rodrigo Chagas treinando o time. Vou descobrir se a gente vai ter Rodrigo ou Jair Ventura na beira do campo neste sábado. E a gente vai para duas informações. Primeiro, Pedro Henrique foi apresentado no Sport Clube Vitória e Ascom mandou o seguinte: o novo contratado, atacante Pedro Henrique, desceu para o campo e iniciou o planejamento definido pelo Núcleo de Saúde e Performance para depois ser integrado para os treinamentos com o grupo. Ele iniciou, se você acompanha aqui o Canto Rubro-Negro, você sabe que eu já vinha falando que Pedro Henrique ia demorar, que eu não contaria com Pedro Henrique nem para domingo nem para quarta-feira. Então vai demorar de fato, tá? Outro que a gente teve, na verdade, né, informações a respeito do trabalho que vem fazendo é um tal de Marinho. Essa imagem de Marinho é muito boa e eu vou trazer o que a Ascom mandou também. Marinho prosseguiu com o planejamento definido pelo Núcleo de Saúde e Performance, apurando
à parte a forma física. Então, não considero o Marinho também para o Barcelona de Ilhéus e provavelmente, talvez aí não para o Palmeiras também. Não acho que vão levar Marinho e Pedro Henrique para o GQE, sobra o jogo do Flamengo, né? Claro, a gente sabe que eles podem atropelar, entre aspas, alguns processos. Marinho e Pedro Henrique, por necessidade, podem ir para o banco contra o Palmeiras. Está falando do Vitória, né? É bem possível. Mas para domingo, meus amigos, tudo indica que não. Tudo indica que não. Lembrando que o árbitro é Bruno Nogueira Prado, o assistente 1 é Alessandro Álvaro Rocha Matos e o assistente 2 é Paulo de Tarso Bregal da Gussen. Lembrando que não tem VAR neste jogo, tá? Importante ressaltar isso daqui. Pedro Henrique foi apresentado, a gente espera que ele possa ajudar e a análise do contratado já está aqui no Canto Rubro-Negro. Quero te lembrar que você pode cuidar da sua saúde com Tom Jefferson Medicina Esportiva, atendimento médico, emagrecimento, hipertrofia e performance com visão integrativa. Um abraço para Tom, torcedor do Vitória, médico do Vitória e médico da Seleção Brasileira. Você não vai se arrepender de fazer o tratamento com Tom. Deixa eu trazer uma atualização aqui de Claudinho, meus amigos. Eu vinha falando aqui no Canto Rubro-Negro que a gente tava com dificuldade de saber o que é que ele teve, mas eu vinha falando, galera, não contem com o Claudinho para janeiro, e se duvidar, não contem com o Claudinho para fevereiro. Finalmente descobri o que o Claudinho teve. Uma das situações que ele teve foi que ele teve fratura por estresse no joelho, por isso demorou tanto. E além disso, não se surpreendam se ele também não voltar em fevereiro. Ele estava, ou pelo menos, eu não sei qual tempo que eu devo usar aqui, mas ele estava muito bem encaminhado com o esporte. As coisas de fato devem andar, mas eu não acredito que Claudinho volte em fevereiro. Espero estar errado, mas a informação que eu tenho hoje é essa. É importante ressaltar para vocês que, de qualquer forma, a gente tem a Série B começando em março. Então, de fato, Claudinho pode ir para o esporte, já que a Série B começa em março. Mas, finalmente consegui descobrir. Foi uma das situações que ele teve. Tô vendo muita gente falando que PP não quer ir jogar a Série B, que tem a situação do Cuiabá com relação a Derek Lacerda. E, meus amigos, eu não consegui apurar, não estou dizendo que é mentira ou não, estou dizendo que eu não consegui apurar. Eu vi algumas situações na imprensa de Pernambuco falando que Derek vai assistir o jogo do esporte na arquibancada, enfim. O Vitória continua tentando, essa é a informação que eu tenho. Claro, existem entraves aí salariais, questão de valor para pagamento, já que Derek obviamente não está livre no mercado, valor, porcentagem, salário e etc. Mas o Vitória continua tentando, quem sabe aí no sábado a gente não tem atualizações, sejam elas positivas ou negativas, mas sim, o Vitória continua tentando, tá? O zagueiro Giovani, meus amigos, com passagem constante, inclusive por seleção de base, encerrou mais uma etapa de treinamentos com a seleção sub-16, ele inclusive foi capitão da seleção. É importante ressaltar que a gente tem menino aqui da fábrica de talentos na seleção, mesmo sendo de base, é sempre importante, tá? Com relação a Tárzia. De fato, a informação é que o Vitória está tentando trazer o atleta. Teve informação do lado de lá, né? Do lado da Argentina, que o Vitória quer adquirir 30% do atleta. Não consegui bater essa informação ainda. Confesso que depois da live que eu fiz, eu fui jogar bola, fui bater meu baba, não apurei mais nada. Mas sim, ele está muito próximo de fechar com o Vitória. A informação não é minha. A informação é de César Merlo, um dos maiores jornalistas aqui da América do Sul. Mas Léo, você fala que não sabe de nada, depois tem vídeo gravado. Galera, eu sou sincero com vocês. Na maioria das vezes tem. No caso de Tárzia, não tem vídeo gravado, o Paulo não fez análise, eu não gravei vídeo de contratado, de fato, não tem absolutamente nada gravado, tá? Então, confesso que desse daí, meus amigos, eu não sabia, não fazia a menor ideia e vou procurar saber a respeito do ponta esquerda do Vitória, que está vindo de 22 anos, tudo indica, né? A informação não é do canto, mas a gente dá os créditos aqui, sempre que possível, tá? Rubem Rodrigues, meus amigos, não apenas já se despediu do Vitória no Instagram, quero agradecer ao Vitória por tudo, como também já foi anunciado no outro clube. Pois é, ele já foi anunciado no Boston Wanderers. Pois é, já foi anunciado, já tá com foto aqui com a camisa. Rubem Rodrigues, meus amigos, que não fará nenhuma falta. A gente já havia entendido que ele estava descartado, ele não vinha sendo relacionado, nem mesmo em Campeonato Baiano, ele não teve oportunidade com 4 treinadores. Desejo sucesso no prosseguimento da carreira, porque aqui realmente não conseguiu jogar, né? Rubem Rodrigues, de 29 anos, fez 4 jogos pelo Vitória. Eu vou abrir aqui quais foram esses 4 jogos, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Ele entrou ao longo de 4 jogos e teve 22 minutos com a camisa do Vitória. Ele entrou vamos lá, contra o Botafogo aos 86, contra o Mirassol aos 87, lembrando que contra o Botafogo foi fora de casa, contra o Mirassol foi fora de casa, contra o São Paulo aos 81 e contra o Juventude em casa aos 84.
não fará nenhuma falta ao Sport Clube Vitória. Desejo sucesso no prosseguimento da carreira. Ele que foi o primeiro anunciado daquela janela de contratações, né? Que teve Aitor, que teve Rubens Ismael. Ele foi o primeiro e não conseguiu render, provavelmente muito por característica também, né? É isso, galera. Acho que eu falei sobre tudo. Deixa eu dar uma olhada na thumb aqui, se eu falei sobre tudo. Falei sobre tudo. Perfeito. Mais uma vez eu peço pra você deixar o like, se inscrever, compartilhar. Tamo junto. Mande pra galera. É nóis. Um abraço. Bote pra hypar, hein? Valeu. Fui!